Gabriel, me conta uma coisa, como é que depois de Até Quando você conseguiu trazer uma música, uma pancada, uma reflexão ainda mais forte? Porque essa era a minha referência de música, soco no estômago. Quando eu ouço Até Quando, tá você, quando eu assisto ao clipe, tá você ensandecido num sofá, pedindo que as pessoas tomem alguma atitude em relação às próprias vidas. E agora, com o Patriota Comunista, foi outro soco que me levou a outra reflexão e com certeza levou a muita gente. Fala um pouquinho desse processo criativo. Adorei o começo do nosso papo já, porque essa música, Até Quando, é muito marcante para mim. A cada show ela me emociona, eu canto visceralmente, realmente, porque, primeiro, quando eu escrevi a letra e quando eu gravei, eu já trouxe essa vontade, né, de estimular um certo despertar, uma reação diante de algumas coisas absurdas que a gente vai começando a tratar como normais. E aí, depois que eu lancei a música, teve uma pausa aqui para falar do clipe também, que você comentou, porque ele é provocativo também, né? Ele é provocador, ele desperta uma estranheza. Aquele Gabriel preso na poltrona, tem um Gabriel preso, e tem um outro que tenta se mexer, e tem um outro que está apático, uma fusão de imagens. Isso foi uma ideia do Oscar Rodrigues Alves, o diretor na época, porque eu queria fazer um clipe com interferências de cenas de protestos, de violência, de cenas de compilação de imagens, e ele me convenceu com dificuldade a fazer um clipe focado mais na minha interpretação. E esse clipe serviu sutilmente assim de referência para o Patriota Comunista. Você sacou alguma coisa disso aí? Porque quando a gente estava discutindo o roteiro para o clipe agora, eu lembrei do Até Quando e falei sobre isso, porque surgem mil ideias, né, durante o processo criativo, e nem todas são possíveis assim de realizar nas condições de produção que a gente tem. E eu falei, olha, tudo bem, vamos fazer, sim, algumas interferências de coisas estranhas, da dança, ideias que vieram de outras pessoas também, mas vamos saber lembrar do clipe do Até Quando, que a interpretação pode ser importante. Eu no caixão, aí, enfim, a gente acabou fazendo outras masters, eu também interpretando em pé e tudo mais. Eu tenho uma vontade, realmente, de mexer com as pessoas, estimular uma reflexão até um pouco diferente do Até Quando, que era assim, mais de atitude, de ação, de gritar, de protestar. Hoje eu acho que as pessoas estão gritando muito, mas não estão refletindo. E o Até Quando, para falar mais uma coisa sobre ela trouxe histórias de pessoas que me surpreenderam muito, com interpretações que eu jamais imaginaria sobre a porrada que elas levavam da vida, e o que aquela música e o clipe conseguiram mostrar para elas, assim, que aquilo estava errado, que não dava para levar aquelas porradas do relacionamento abusivo, do emprego que o cara detestava e abandonou quando ouviu essa música e voltou a fazer o que ele gostava. Histórias que eu estou resumindo bem, mas que foram muito emocionantes quando me contaram, me abraçaram. E eu adorei, porque eram temas que eu não achei que estava atingindo ali com a música, né? Abraçando com... Falava da injustiça, de várias coisas, mas essa música, Patriota Comunista, eu acho que eu já fiz com uma consciência de que ela pode mexer. Eu já sou mais experiente hoje, né? Quando eu escrevo uma letra, eu sei que uma frase que eu faço inspirada numa dor minha, numa frustração, numa preocupação, ou numa alegria particular minha, ou se eu falo da Kathleen, de coisas que me afetam, né? Que elas podem ser interpretadas em Angola por um cara que vive uma outra dor, que tem condições bem diferentes. Eu já tenho na minha carreira esse feedback. Eu sei que é livre, né, o impacto da poesia, e às vezes eu até faço com essa consciência, né, de uma construção
que tem um pouco de abstrato também. E essa foi o sonho que serviu bem para ir por esse caminho. Agora, Até Quando, fazendo novamente esse paralelo, você estava combativo e tal. Agora, quando eu morrer, que era uma fita amarela gravada com o nome dela, a questão do ser humano veio muito presente. Será que eu sou humanista, mas a humanidade tá punk? Existe uma perda de crença na humanidade. Todo mundo falou, porque durante a pandemia a gente vai sair melhor, nós vamos sair melhor. Aí junta contexto político, econômico, essas aberrações que você falou, o menino Henri, a Kathleen, tantas situações que a gente teve que conviver de perto. A humanidade está punk, não está não, Gabriel? Tá, e aí é triste constatar, mas a hora que a gente vê que precisa parar de ficar olhando para fora só e para os erros dos outros e tentar buscar os nossos, porque é tudo ainda, por incrível que pareça, com tantas diferenças entre as pessoas, entre os estilos de vida e de pensamento, a massa, o resultado é uma soma de atitudes, de ações, de energia, de tudo, de cada um de nós, né? E acho que todo mundo melhorando um pouquinho, aí a gente cai de novo na fase do até quando, né? Na mudança do mundo, né? Na mudança da mente, que se cada um mudar um pouquinho... Quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Exatamente, e eu acredito nisso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa constatação triste, a fala real, o que você falou no começo, acho que foi de soco no estômago, que realmente falar da humanidade que está punk, sim, mas não é de hoje, e que coisas que mostram que às vezes pioram, né? Que a gente vê aí casos horrendos, como você citou, e outros que eu nem falei na letra, mas esses casos que reiteram o racismo, a arrogância, falo da arrogância na letra, né? Então isso aí inclui o cara que humilha o motoboy, a cultura da ostentação de poder, de grana e de tudo mais. E isso tem coisas que parece que estão piorando, mas aí quando a gente ainda acredita na mudança da mente, na mudança do mundo e faz isso, por isso que me move a fazer as músicas, né? Então a esperança ainda não morreu, né? Aí eu lembro da música A Cura Tá no Coração, porque ela também tem essa linha de apontar assim, um possível aprendizado com a pandemia. Uma música que eu fiz, essa você talvez conheça também, que eu fiz com a participação da Cintia Luz, né? Eu que compus a letra, mas ela ajudou muito na interpretação e ainda quero fazer uma com ela compondo, mas ela aceitou esse meu convite de passar para as pessoas aquela ideia que na letra do Patriota eu ainda falo assim, que não quero enterrar a esperança, que em tempos de tantos enterros não quero enterrar a esperança, em que em tempos de tantos enterros o homem ainda enxergue a aberração da arrogância, e para encontrar algum caminho, né, de mudança. Mas, aliás, essa música é difícil de decorar, hein? Nossa, é grande, é muito perrengue que o Brasil vem passando para colocar ali pandemia, crise política, enfim, crise de valores. Como é que é para você, que é uma pessoa tão sensível, que tem essa sensibilidade tão aguçada, que esse para-raio que recebe tudo isso que todo mundo está recebendo e transforma numa obra de arte como é essa letra, como são tantas letras. Eu estou vendo outra aqui, quem nos divide é para nos dominar, essa polarização que a gente tem, e você jogou tão bem em um só. Como é que é viver nesse mundo? Como é que é para você viver nesse mundo e o que fazer para não pirar, Gabriel? Porque cada um tem suas estratégias. Você, por ter essa sensibilidade, eu acredito que sofra mais. É verdade. Eu até quando eu era adolescente, eu não ligava muito, não levava muita fé. E também não é um assunto que eu conheça bem, mas a astrologia, né, o horóscopo, quando minha mãe, na época, me falou, não, faz um mapa astral com a minha amiga, você vai gostar. E aí deu certo, assim, traduziu bem esse meu lado sensível, que é o signo de Peixes, com lua em Câncer.
E o Pisciano, para meu, explicar. é, e o meu ascendente em aquário, que é assim, tem uma... Combina bem também, dá uma equilibrada, mas eu sou muito sensível mesmo. E, ao mesmo tempo, eu tenho um lado muito forte que tem até vindo em algumas letras, mais de uma, alguma referência ao meu parto prematuro, que é uma história de superação da minha mãe e minha, e meu pai também ali junto, porque foi quando ela segurou ao máximo, já internada com um problema na bolsa, a bolsa rompeu parcialmente, não sei bem como é isso, mas conseguiram segurar mais 40 dias, e mesmo assim eu nasci com 7 meses. Então, nesses 40 dias, ela já estava imobilizada sem poder levantar para ir ao banheiro, e leu o livro do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, mudou meu nome de Pablo para Gabriel, também adoro esse Por detalhe isso aí. veio o Gabriel. Eu gosto disso. Mas aí o que eu tenho lembrado dessa coisa porque quando eu nasci eu não consegui respirar. E depois fiquei mais de uns 40 dias internado, tomando injeção todo dia. O meu pai era médico residente, se formando lá nesse hospital da UERJ. E aí, claro, deve ter sido por causa da pandemia, da questão da respiração, a morte do meu pai ano passado, e eu estou convivendo muito com a minha mãe, que hoje é minha empresária também. Eu não sei porquê, mas quando eu estou escrevendo bastante coisa, e às vezes eu estou falando de quando eu nasci, não consegui respirar, não sei o que e tal. Eu podia até pegar para te mostrar algum verso inédito aqui para nossa matéria, que vai ser legal. Vou pegar o laptop. Mas então eu tenho esse lado de sensibilidade, mas também me considero forte e resistente à dor física, assim. E ela pode ser, a gente pode usar a nosso favor, né? A tristeza, a, a sensibilidade mesmo, como é que você falou, o sofrimento, né? O sofrimento. E a mesma coisa quando eu surfo, que eu já surfei lá em Nazaré, já surfei em uns lugares assim perigosos, e a gente morre de medo. O pessoal pergunta: você não tem medo, não? Não, eu cheguei a me ver tremendo numa situação de surf, o corpo inteiro tremia quando eu desisti de entrar numa onda grande, que se eu entrasse atrasado eu era na pedra direto. Mas aí você tira a coragem do medo. Isso eu já refleti muito também sobre as lições que o surf nos dá para aplicar fora d'água, né? E eu acho que também vai um pouco por aí, da gente tirar do sofrimento um estímulo para buscar a transformação. E aí eu estou tentando, sempre a gente gosta também de fazer uma música mais alegre, uma música mais leve. Eu fiz uma legal agora, saiu no disco da Lari, que é sobre Itacoatiara. Ela veio com a ideia de um casal que vai se encontrar e tal. Eu Tem adoro música fazer de uma... amor também, né? De Gabriel apaixonado. Tá no caixão no momento, no outro tá apaixonado. É isso que é legal, Ainda esse bem, né? Senão paradoxo. ninguém aguenta. Mas então eu gosto. Mas eu tenho feito umas músicas umas letras, né? Que eu estou selecionando ainda o que vai entrar no álbum. Mas eu tenho feito umas que tem essa intenção de estimular e que estimular o raciocínio, né, pensamentos um pouco mais profundos e tal, ou existenciais até, que eu quero trazer rappers e artistas da nova geração junto nessa missão, chegar para um bom letrista do rap, do trap, mas que talvez não esteja tão acostumado a variar muito os temas, e chamar o cara: olha, vem nessa aqui, vamos falar disso, e vai sair coisa boa. Então, isso aí já estou dando um spoiler aí do que eu quero fazer no meu álbum. Mas aí eu não sei se eu me desviei muito da sua pergunta, né? Como é que o meu sofrimento sobre tudo isso, mas eu posso comentar mais uma coisa sobre o que você perguntou, que me ajuda, que são os poemas. Os poemas que eu faço e que não vão virar letra de música. Eu já faço sabendo que é um desabafo, como se fosse para mim mesmo, mas que eu sei que um dia vou publicar num livro, e sou muito desorganizado, Lilian, e acabo não publicando. Eu fiz na pandemia uma playlist no YouTube chamada Sente a Poesia, mas eu também preciso continuar produzindo alguma coisa para lá, que basicamente é a leitura dos meus poemas, eu declamando em vídeo.
E, então ali tem uns 5 ou 6 que eu já fiz, e tem alguma coisa que eu posso, de repente, fazer agora e resolvo colocar lá. Tem também uns que eu fiz no Instagram, um sobre a felicidade, que foi legal, foi esse ano, que eu declamei lá. E tem algumas coisas que eu faço para colocar numa legenda do Instagram, de uma foto bonita, de um momento especial, que eu acabo fazendo um poeminha, mas um poeminha, às vezes, que vem assim forte para mim, bonito. E então, poder dividir isso com as pessoas, não apenas em forma de música, me ajuda muito. É o que você falou. E que isso vale também para quem está sofrendo aí, que não é artista, que tem que dar um jeito de dividir, tem que contar para o amigo, tem que procurar uma ajuda, a gente sabe esse assunto que a gente pode entrar aqui, falar um pouco sobre suicídio, sobre depressão, porque eu fiz um desabafo sobre angústia esse ano também, que era uma dor no peito que eu tive ali, uma coisa estranha que eu nem tinha diagnosticado na minha cabeça, que era mesmo uma angústia, um sintoma físico desse sofrimento que você comentou aí, que era isso mesmo, de ver tanta merda acontecendo, de ver problemas pessoais também, de família que E estavam rolando. sentindo tudo isso com essa intensidade, com essa sensibilidade. Quando eu peguei o celular e falei, já me ajudou muito, porque ali no meu Instagram e no Face, que são meio conectados, né? Eu tenho muito amigo pessoal que vê quando eu tô com saudade do meu pai, pô, bateu saudade, não sei o que, eu faço alguma coisa, a galera vem com uma onda boa, e isso me ajuda. E naquele momento eu falei, gente, poxa, não aguento mais essa onda de ódio, de cancelamento, não sei o que, não lembro bem aqui agora, dá para lembrar, mas enfim, um vídeo que viralizou muito, eu falava sobre o exagero do ódio entre as pessoas, da incompreensão, da intolerância nas relações pessoais, e ao mesmo tempo que um amigo meu brigou com a filha por causa de discussões políticas idiotas, que no fundo são idiotas, eu acho, porque os políticos são muito parecidos e as pessoas ficam brigando como se fosse um herói e um vilão, ou como se fosse briga de torcida, e que também é uma coisa sem sentido, né? Porque os dois estão ali torcendo para o futebol igual. Então, ao mesmo tempo que o pai brigou com a filha, estavam 2 meses sem se falar, eu ali queria só ter o meu pai na mesa, sabe? Então eu falei uma coisa assim de coração, e eu não esperava mesmo nem que fosse uma visualização ou nada assim diferente, e eu notei ali que foram 25 milhões de views somados ali, só do que a gente pode contar, sem contar o WhatsApp, mas era muita coisa, né? Num videozinho feito assim, e eu vi que as pessoas estão querendo desabafar também isso. Isso é porque a gente vê nos stories que as pessoas fazem, se identificando com o que eu falei. Então, mais uma vez, reforço assim, que é importante, porque para mim foi muito bom poder trocar a ideia. Eu fiz uma letra e cantei só para os amigos, mostrei assim para os amigos, era um poema, uma letra chamada O Poder do Amor, que era um desabafo também, bem nessa linha, que eu ainda pretendo gravar, mas nem deve entrar no meu álbum, porque não é rap, é uma coisa tá mais pro poema do que rap, mas eu acho que já falei bastante sobre o que você falou da minha dor, né? Mas a gente tem que lembrar que, independente da questão política, da pandemia, que é terrível mesmo, das pessoas que morrem hoje mais do que o normal, das perdas que a gente tem nesse período, todo mundo está tendo mais perdas, né, de pessoas, de amigos e tudo. Independente disso, a vida tem um lado triste mesmo, tem um lado de sofrimento, e a gente está cultuando tanto a imagem da felicidade, a imagem do status de estar bem, de estar bonito, de estar sensual, pegando, conquistando, e tudo isso que virou quase obrigatório das pessoas mostrarem e buscarem para se sentirem felizes ou para se sentirem queridas, desejadas, respeitadas. Isso
está sufocando muito as pessoas. Aí entra aquela questão semelhante à dos atletas das Olimpíadas, a cobrança do desempenho. Isso, todo mundo, se for pensar bem, tem essa cobrança do desempenho, não só no trabalho, no esporte, na música, que os números do cara que tem que fazer, como jornalista, que tem que cumprir metas, todo mundo tem, além disso, uma cobrança do desempenho pessoal, de estar bem, de estar... Então, isso está sufocando as pessoas. Então, vamos lembrar que é normal ter defeitos, ser sensível, sofrer, sentir tristeza, sentir fraqueza. Nem sempre a fraqueza que se sente quer dizer que a gente não é forte. Eu coloquei essa frase, é uma frase que as pessoas também citam muito, da música Palavras Repetidas, uma música minha. É uma frase que, bem simples, né? Mas nem sempre a fraqueza que se sente quer dizer que a gente não é forte. A letra que eu estou fazendo agora, terminei já, que falta escolher aqui os detalhes, mas está praticamente pronta. Tem 2 assuntos que a gente falou. Dá uma citaçãozinha, nem lembro onde, sobre o parto prematuro, ou não, sobre a placenta, sobre o parto prematuro. E tem a questão que eu acabei falando aqui, dessa cobrança do mundo da imagem. Então, na letra eu não falei da mesma forma, mas está aqui. Depois eu até te mando, tá? Opa. Se você for escutar, eu mando o trecho. Mas às vezes o mundo muda em velocidade lenta e a gente que pensa rápido até se impacienta. Quando eu saí da placenta ainda faltavam 2 meses. Eu nem consegui chorar e ainda não consigo às vezes. Já vi imagens do Buda e outras mais violentas, mas sei que nem toda imagem é mesmo o que ela aparenta. O mundo é mesmo da imagem. A verdade é tão nojenta que a gente inventa miragens na nossa massa cinzenta. Manipulando as imagens, o mundo nos alimenta de imagens falsas que a massa aceita, abraça e sustenta. E segue como uma seita de cegos que se contenta com a fé que afaga o seu ego no fogo da morte lenta. E haja spray de pimenta para quem não entra no jogo. A fé do cego é na imagem, na cor, no slogan e no logo. Se você vê diferente, vão te tratar como louco, tentando tirar seu foco para te fazer ficar fraco. Não me contento com pouco, mas não preciso de muito para ler pequenos assuntos na luz do meu microscópio. Às vezes eu penso grande e a consciência se expande, como se eu fosse uma onda migrando em seu rumo próprio. Aí continua... Nossa, Gabriel, Nossa, que porrada, hein? Que reflexão. Me fala do livro. Eu fiz com a ajuda da minha amiga Laura Malim, uma amigaça inteligentíssima de escola, amiga de escola, que foi morar em Los Angeles agora, já faz uns anos. E eu lembrei dela porque na época eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo e estava com essa ideia, mas não conseguia parar para fazer o texto sozinho, organizar o texto, e a gente realmente criou junto. E foi bem legal escrever um livro a 4 mãos. E depois a Laura Teixeira, que é outra Laura, foi convidada para fazer as ilustrações. A gente lembrou de lançar isso durante as Olimpíadas, mas é um livro que pretende estimular a garotada mais nova a ler e a praticar esporte, porque o personagem ele é fanático por leitura. É uma coisa que hoje em dia a gente já vê que se perdeu muito, né, o interesse pela leitura. E eu tento, às vezes, com meu filho mais novo, por exemplo, ele é difícil, ele gosta, um moleque inteligente, gosta. Quando eu consigo parar, vamos ler aqui um texto, eu mesmo lendo junto, uma coisa. Ele também escreveu aí umas letras de música, mas falta o hábito, né? Falta o hábito mesmo, para todo mundo, até para nós. A gente que gosta, tá na correria, tem que cuidar de tudo. Eu, no meu caso, tenho as redes sociais, tenho a música, tenho o estúdio, tenho o filho, tenho o cachorrinho, tenho você, né? Então, parar para ler é um momento de lazer, e nem todo mundo tem aquele tempo que gostaria e escolhe outras formas de lazer. Tem tanta série boa para ver, tem tanta coisa boa para fazer, Então, esse livro tem essa intenção mesmo de estimular a leitura, e o esporte, que aí, se deixar, eu vou falar demais aqui sobre a importância do esporte na nossa vida. Aí, nas Olimpíadas, eu acho que isso fica mais claro, de como as histórias de superação dos atletas nos emocionam.
o limite do que o corpo humano é capaz de atingir de excelência de movimentos, não só o corpo, mas a mente, né? Imagina as rotinas que os atletas da ginástica conseguem criar, decorar e produzir, né? E reproduzir. E até a mensagem que uma Simone Biles, desistindo, tem a passar também. A força que ela teve ao declarar aquele momento que falou, para mim aqui, não consigo agora. É muita força. Foi mesmo. Então, o esporte, ele traz muita inspiração para a nossa vida, né? Se a gente parar para sentir isso, só vai nos fazer bem. E se a gente puder praticar, então faz bem duplamente, né? Eu já falei até aqui, lembrei do nosso papo, lembrei do surf, mas qualquer esporte, a natação, que é o esporte do livro, para mim é uma meditação também. Ela faz bem para o corpo, me ajudou a curar a minha asma quando eu era mais novo. Era mais, na época, mais surf, natação, tem fases assim, mas ela faz bem para a mente, faz bem de várias maneiras. E eu, na hora que estava criando ali com o personagem Estevão, eu lembro que eu curti bastante falar da sensação quando ele nadou pela primeira vez, da abraçada, da leveza, como se estivesse voando. Eu curti, assim, tentar descrever numa linguagem para crianças a sensação de nadar, né? Nada, respira direito, respira, o ar ficou rarefeito. Se a canoa tá virada, não tem outro jeito. Vai no peito e na raça, vai na raça e no peito. Nada como um nado estilo livre nesse mar. Nado de peito, que é desse jeito que eu curto nadar. Nadar da pedra para a praia, da praia para a pedra, do canto para o meio, do meio para o canto, do raso para o fundo, do fundo do peito, de dentro da onda para fora da linha da arrebentação, da ressaca do mundo. Alguns segundos só na apneia, sem respiração, só para abrir o pulmão e as ideias, só para sentir saudade do oxigênio e respirar de novo e me lembrar que isso é um prêmio. Só para cuspir com força o gás carbônico, como se eu vomitasse os meus problemas mais recentes e os crônicos, como se eu decolasse naquela asa delta que levou o nosso amigo de repente e pudesse pousar tranquilamente, talvez no parapente, talvez no paraquedas sobressalente, sorridente como sempre lá no alto, sempre pronto para dar mais um salto. Era um amigo que morreu voando. O nosso encontro está marcado aí no céu, a gente perde a linha, mas não perde o carretel. Não tenho tempo a perder. A vida é muito curta para fazer todas as coisas que eu quero fazer. Mas é muito bom fazer música e ser ouvido, né? Eu tenho muita gratidão por tudo que acontece na minha carreira. Poder chegar no coração das pessoas é uma honra. Ter essa coisa que eu falei do nome Gabriel, que a minha mãe se inspirou no Gabriel Garcia Marques, eu recebo toda hora histórias de batismo de filhos com inspiração no meu trabalho também, dos Gabriéis aí. Aí outro dia foi até engraçado que eu postei no Insta o Gabriel Pensador da Silva, o Pensador Silva, e me mandaram o documento dele. Aí eu procurei no Instagram, falei com ele, falei, cara, que legal. Foi ele que me mandou, ele mesmo. Aí, meu nome, pô, sou teu fã, não sei o que, mandou no direct, sem mandar o documento. Sou teu fã, meu nome eu tenho um nome igual ao seu, mas do jeito que ele falou, eu saquei que era... Peraí, mas o nome igual ao meu como? Porque uma vez me mandaram no WhatsApp uma carteirinha de Gabriel Pensador no batismo. Como é que é o teu nome? Ele, Gabriel Pensador Silva. Olha aqui, vou te mostrar. Que aí legal. Mandou. Aí eu falei, cara, vou postar isso aqui, hein, cara, que maneiro. Tal. Ele, pode postar. Tá. E aí tudo isso para mim é muito, muito importante, eu valorizo muito. É uma missão que eu levo muito a sério. E eu queria te agradecer pelo papo, por essas composições, por essas emoções e por essa reflexão que você faz a gente, né, ter que refletir sobre a vida, sobre a nossa condição, sobre a nossa política e por tudo que a gente está vendo aí de revoltante. Obrigada, viu? Bom, outra coisa que você já sabe que eu admiro a profissão de vocês, né? Minha mãe... Sua mãe. Quando você falou agora, é engraçado, você falou sobre as notícias, agora, eu botei o dedo aqui na tela, não sei se você viu, era minha mãe me ligando, que é jornalista que eu admiro desde criança, que a profissão de vocês é de muita...
tem que ter muito talento, né, para fazer desempenhar bem essa transmissão da comunicação e tudo. Muita coragem também para isso, né, para lidar. Muito estômago, né? Tem que ter mesmo. E inteligência. Então, eu admiro muito. Então, eu ia comentar uma coisa aqui que é legal divulgar, que a gente vai receber uma placa de 1 milhão de views do YouTube, e eu vou voltar a criar mais conteúdo lá, convidar a galera a conhecer mais a minha página, porque lá eles podem ouvir músicas assim como essas antigas que eu lembro aqui, que eu sei que não são conhecidas e que nem todas têm clipe, mas elas estão lá em áudio também. Quem quiser fazer um passeio pelo YouTube vai encontrar bastante coisa. Tem uns bate-papos que eu fiz lá com alguns convidados uma época, e eu vou voltar a produzir mais conteúdo. Estou me organizando para isso. Tem uma obra sendo feita aqui em casa, num estúdiozinho que vai ser criado, justamente para isso. Daqui a pouco a gente vai ter um volume maior, não apenas para o meu álbum, mas um volume maior de material, de áudio e vídeo aí. E o canal vai ser esse, né? Vai ser o meu canal, literalmente.